Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Estamos no ar com mais um Se Liga no Nexus. Hoje está eu e o meu amigo Bomba Pet. Como você está, Bomba? Muito bem, muito feliz de estar participando de mais um programa. E você, Antônio, como é que está hoje? Estou radiamente bem. Estou me sentindo magnético. Brincadeiras à parte, né? Estamos hoje aqui, eu e o Bomba Pet. A gente teve hoje dois desfalques, um pelo menos está aí por vir, que é o Argo, né? O Argo deu aquela sumida marota, provavelmente deve estar sem luz na casa dele, né? Quem não sabe, tá tendo temporada em todo lugar, então já a gente já coloca essa hipótese. E o nosso querido amigo Biel, infelizmente, não pôde comparecer porque a Loud perdeu os dois jogos, né? Aquele negócio, ficou com vergonha, não quis aparecer. Mentira. O nosso amigo Biel, ele infelizmente tá aí, uma das vítimas da dengue, tá se recuperando bem. Na próxima semana ele vem fortemente, né? E vai vir com a vitória da Loud, tomara que não, ou não sei, né? A gente é parcial aqui, né? Mas hoje está o meu amigo Bomba, Bomba Pet. Como foi o seu final de semana de League of Legends? Você se surpreendeu? Você achou que foi tudo calculado, né? Porque você gabaritou aí no nosso bolão. Eu quero saber de você, qual foi a sua expectativa para o CBLOL e se ela foi cumprida nesse final de semana? Eu acho que o CBLOL desse final de semana, ele, como era o final de uma etapa para o começo de outra, ele foi um pouco, não quero dizer previsível, mas de fato ele foi como o esperado, né? Graças a Deus consegui gabaritar aí no domingo e pegar 5 pontos, foi muito legal. E eu acho que foi bom para você entender que a mudança de temporada ela não significa realmente uma mudança geral, ela é só uma divisão, assim, mas os times continuam no mesmo pique, os times continuam com a mesma jogabilidade, então agora eu vou vir mais forte para nesse próximo turno eu conseguir voltar ali para as cabeças do bolão. Exatamente, lembrando, né, que agora que a gente já está na segunda parte, né, muitos já estão até falando, poxa, agora os times já estão aí perfumando bem, né? Os times estavam se estranhando no início, não estavam se encaixando, agora pelo menos já não tem mais essa desculpa. Alguns times já estão bem encaixados, como é o caso da Kabum, né? Que a Kabum tava lá no meio, tava deixando a desejar, agora já tá aí nas cabeças, né? E lembrando aí que no final aqui do nosso programa de hoje a gente vai, além de ter aquele famoso MVP da semana, os craques da semana, a gente também vai ter o MVP do primeiro turno. A gente aí, quem acompanha o nosso Twitter já sabe já quem é o time, quem é o time não, quem é o jogador aí que foi eleito pela nossa comissão, né? Mas aí a gente vai dar um suspense só para deixar no final que a gente vai falar quem foi o MVP do Siga do Nexus no primeiro turno. E vamos começar agora já, ó, já vou mudar a tela aí para mostrar a classificação agora da tela, Bomba Pet. A PEN e a Kabum estão hoje na liderança, né? Teve alguns. Foi um dos finais de semana com mais dois zeros, né? Que a gente já teve, né? Teve a Sim. PEN, teve a Kabum, a Liberty. E quem mais teve 2-0? Teve mais um time, não teve? Eu acho que não, né? Foi a Cade. E a Cade, isso, boa. Boa. Cade, Kabum, PEN e Liberty foram os três times que deram 2-0 aí nesse último final de semana. Teve times que perderam, ficaram 0-2, como o caso da NTZ, da Loud, e o restante dos times ficaram 1-1. Foi 1-1. Uma vitória, uma derrota, né? Não foi lá aquelas coisas. Essa tabela te surpreende, Bomba Pet? Ou ela já era esperada? Porque a gente já estava colocando PEN e Cabo como favorito, mas batendo o olho assim, ela tá confortável ou você acha que ainda tem algo estranho nessa classificação? Cara, eu acho que essa classificação ela não difere muito do que a gente já imaginava que ia acontecer. Talvez um pouco das ordens, mas
Isso é algo que dá para ir alterando, né, até o final. E realmente, como hoje como esse domingo, essa tabela de agora representa, né, o primeiro dia da segunda etapa, ainda tem muito que acontecer, mas já dá para ver algumas coisas que foram ditas lá no começo. Se você for resgatar programas passados, você pode ver que eu mesmo, sendo chamado de lunático, sendo uma pessoa contra a maré, falei, a Liberty vai ter o sétimo lugar brigando para ser sexto lugar. Eu acho que essa Liberty ia ser ali aquele sétimo que tenta pegar a última vaga dos playoffs. E a galera falando, bomba, a Liberty vai ser o 10º, bomba. O que ele tá falando? A Liberty vai no máximo pegar um lugar. Tá aí, ó. Liberty sétimo lugar. Ainda pode mudar? Ainda pode mudar. Mas não parece, a gente está tendo aí um desempenho legal. E eu acho que os times eles estão todos já se encaminhando realmente para não mudarem muito. O que eu falei muito na primeira semana e na segunda semana foi de que os times eles estavam usando aquele começo para se entender, entender o estilo de jogo de cada um, relembrar, né, para aqueles times como a Red que estavam montando um time antigo, né, e fazendo ele de novo, que nem o time dos primos. E foi, acabou, não começou bem. Eu acho que começou 1-1 ou foi 0-2, eu não lembro agora, eu acho que foi 1-1. E agora tá aí em segundo lugar. A gente teve a Cade, que ninguém tava tendo muita certeza se ia conseguir nem se ia conseguir desempenhar bem, porque até o Coach Sil falou, olha, meu projeto é de 2 anos, não é um projeto de agora, mas que está em terceiro lugar. Então, realmente, podem ter tido algumas surpresas em relação à posição, mas eu acho que em relação a playoff e não playoff tá muito certinho. Eu acho que todos os times que estão nos playoffs agora eram times que já se esperava que fossem para os playoffs e os times que estão fora eram times que se esperava estar de fora. A única real mudança, a única surpresa aí seja a Los, que está sendo a última vaga do playoff, né? Que eu creio que muita gente não daria para ela, daria talvez para uma Fúria, para Fluxo, eu dei para Liberty, né, essa última vaga dos playoffs, então isso eu creio que seja a única realmente surpresa. De resto, eu acho que era muito esperado. E vamos fazer um corte aqui, né? E já marcar a Liberty para falar, Liberty, ó, Bomba Pet foi o único lúcido que falou que a Liberty ia sim concorrer para playoffs. Foi o único que ficou apostando na Liberty, falou, não, a Liberty vai dar 2-0 nesse final de semana agora. O único, nem no CBLOL, nem cast do CBLOL, nem cast das lendas, nenhum lugar você viu isso. Você viu aqui no Se Liga no Nexo, porque a gente tem os casters mais qualificados do cenário. Né? Alguns são bronze? São, mas são os mais qualificados aqui do cenário do LoLzinho BR. E já encantando já para o próximo tema, né, que é o primeiro tema da noite, a gente vai falar sobre os líderes do CBLOL. Né? PEN e KaMu, ambas terminaram o final de semana com 2-0, com 2 vitórias, né? 2 vitórias importantes porque a KaMu venceu a Loud que também estava no topo até então, era líder junto aí nesse embolado, venceu a Loud, tomou a posição dela, né? A PEN também teve jogos importantes, né, nesse final de semana aqui, deu uma esperança para os torcedores, né? Que agora, com belos jogos, fizeram com que os torcedores começassem a acreditar mais no trabalho da PEN. E aí que a gente começa com a seguinte questão, Bomba. PEN e KaMu são realmente os favoritos ao títulos? Ou aquilo de tipo, uma hora vai acabar o gás, eles vão descer? O que você está achando disso? Você acha que essa pode até ser a final do campeonato? É, eu acho que essa questão de favoritos ao título, ela é um pouco difícil de dizer assim, ainda nessa etapa de pontos, né, na fase de pontos. Eu acho que uma coisa é certa, o top 4 é favorito ao título, mas escolher só dois, escolher os finalistas, eu acho muito difícil, porque a logística de um MD5, de um MD3, né, todo esse fator de ter mais uma chance, de poder variar um pouco mais as matchups, os drafts de um jogo para o outro, estudar os erros do adversário, muda muito a situação quando a gente compara contra MD1s, né, que é o formato da fase de grupos. Você joga, ganha um ponto,
e vai acumulando pontos. A MD3, a MD5 não é assim. Você tem aí chances de dar um reverse sweep, né? Tem chances de voltar ainda para o jogo. Então é um pouco complicado dizer porque a gente não sabe ainda como esses times lidam com melhores de 3, melhores de 5. Um exemplo disso é a NTZ, que ela, independente da fase que ela estivesse, um fator que era muito recorrente era que a NTZ é boa em MD3, a NTZ é boa em MD5. Quando ela chega lá, ela normalmente ganha as séries. Né? Infelizmente, ano passado não foi isso que aconteceu, a gente levou um 3-0, mas ela tinha esse histórico de ir muito bem, porque eu creio que quando você chega nesse momento de mais de uma partida, que você pode rever os seus erros, que você pode discutir o que fazer, obviamente num curto período de tempo, mas você pode partir para outras abordagens, sai só da mecânica, sai só de depender do jogador jogar bem e vem também muito para uma questão da análise da staff, né? É a staff analisar direito o que que houve, o que que erraram no jogo para ter levado a derrota e melhorar isso para o segundo jogo. Então, eu acho que a MD3, a MD5, elas têm uma abordagem muito diferente. Mas, se eu pudesse dar aqui um palpite, uma opinião, eu gostaria muito que a final fosse Kabum e Cade, por dois motivos. Primeiro de tudo, dá uma inovada, né? Eu acho que dá uma ver caras novas, dá uma refrescada, porque as últimas três finais foram bem contra Loud, e isso é interessante porque mostra que existe um domínio, que existe uma qualidade muito grande entre esses dois times. Mas em compensação também mostra que você já sabe o que esperar, que toda final vai ser a mesma coisa, que independente de quem ganhar, vão ser só duas torcidas lá. Então eu acho que ia ser legal para dar uma renovada, para dar ali um brilho diferente no estádio, um Acabum contra uma Cade, um laranja contra roxo ao invés de verde contra vermelho de novo. Acho que ia ser muito divertido. Boa, verdade. Mas nunca se sabe. Ia ser bem divertido porque ia mudar um pouco esse foco, né? Que a gente sempre tem essa questão de ser pen loud em uns quatro. Foi quatro seguidos, até já perdi a conta, desculpa. Foi quatro splits seguidos? A Loud tem um tricampeonato, então eu Três, então acho que três. foram três seguidos, porque eu acho que antes tinha sido Red contra É PEN. verdade, verdade, verdade. É quatro vezes seguidas que a PEN foi para a final. Né? As Sim, quatro, exato, exato. infelizmente ou não, vice, né? Mas a gente também tem esse poderio da PEN, que a PEN sempre está presente, até pelo menos a semifinal. Né? A PEN de seis, né, de seis finais do CBLOL na era das franquias, ela teve presente em cinco finais, né? Cinco de seis finais e uma delas parou na semifinal, né? Contra a Rensga. Então eu também creio, né? Que, como você mesmo disse, que é algo que faz com que, sei lá, dê uma alegria melhor pro cenário, uma surpresa, né? Mais do que esperado. Mas em minha opinião, eu acho que é mais merecimento também, porque pelo que a PEN tá jogando, não tem como tirar a PEN aí desse grau aí de times de times que merecem estar entre os finalistas. Mas é claro, ainda tem chão o campeonato, né? A gente sabe que, assim como você mesmo disse que na MD3, MD5 as coisas mudam, tem que lembrar também que no playoffs o próprio Wise muda, né? O Wise muda pra caramba, aquele coreano que a gente vê como o melhor do split na fase regular do nada desaparece no playoffs, né? Algumas outras pessoas no playoffs começam também a crescer, né? Alguns jogadores começam a crescer e é um campeonato diferente, né? Mas sobre a Kabum, né? Você acha que eles realmente estão agora dando o 100% deles? Ou você acha ainda que tem alguma coisinha ainda a melhorar, né? Porque o jogo contra a Loud foi um atropelo, mas contra a Loz teve algumas coisinhas aí que você começava a pensar, puxa, a Loz pode dar uma ameaça, né? Que nem agora passando um pouco na tela. O que você achou dessa Kabum? Eu acho que todo time tem um espaço para melhorar, sabe? Eu acho que todo jogador joga dando ali o seu máximo, pelo menos eu gosto de crer isso, né? A gente tem muitos relatos de jogadores que jogam só para fazer o dinheiro, para fazer ali o básico e receber o salário no final, mas eu gosto de acreditar que
pelo menos desses times mais competitivos, desses times que você consegue sentir que os jogadores eles estão tentando, eles estão dando o máximo deles, mas eu acho que o máximo é o máximo do dia, não o máximo total, então eu sempre acho que um time pode jogar um pouco melhor, eu sempre acho que existem momentos em que você pensa já que esse jogador atingiu o limite, que é um limite bom, mas que no outro dia ele vai e ele faz um pentakill e ele é o MVP e ele carrega o time. Então, eu creio que todo time possa ter um dia, mesmo que seja constantemente bom, eu acho que ele pode ter um dia ainda melhor. Eu não acho que o jogador jogue o melhor possível todos os jogos. Eu acho que ele joga o máximo que ele consegue, mas que tem jogos que ele consegue mais do que outros, né? Então, a Kabum já mostrou isso. A Kabum mostrou que ela tem um time muito bom, que é um time que joga ali dando o seu máximo no momento. O Maurang, depois que ele se adaptou melhor, tem sido um destaque muito positivo. O Cels, ele tem sido um destaque positivo faz um ano inteiro e tá aí. Na Kabum continua sendo um destaque muito bom. E a Loz, ela segue o que eu falei, de que a Loz ela não é um time que está no top 4, a Loz não é um time que ninguém está achando que vai ganhar, mas que deu muito trabalho para a Kabum, um time que quase ganhou da Kabum. Por quê? Porque eu acho que eles estão sempre dando o 100% dele, mas nesse jogo eles conseguiram dar um 120, nesse jogo o 100% do, sei lá, do Super Kleber foi maior do que o 100% normal dele, se você consegue entender o que eu estou dizendo, sabe? Então eu acho que é isso, que a Luz ela tem sim palco para tem assim espaço para jogar ainda melhor, talvez é nela, quase tirou um jogo da Kabum, talvez ela consiga tirar um nos playoffs, talvez, né, que é a próxima vez que eles vão se encontrar, ou eles ainda não, eles ainda se encontram agora, né? Na volta? Se encontra agora, porque esse foi o último jogo do turno. Né? Ah, Foi o último jogo foi o do último turno. jogo, né? Sim, Então eles vão pronto. se Pode ser que eles encontrar. se encontrem no próximo encontro eles tirem essa partida da Kabum. Eu acho que é uma questão muito de dia, assim, de você estar melhor num dia do que no outro. Exatamente, né? E também lembrando, né? No caso, o Bomba explicando, né? Que é aquilo, a Loz, ela deu o seu melhor. Ela foi proativa, ela foi melhor do que ela vem jogando. Só que esse melhor, infelizmente, não conseguiu tirar a vitória contra a Kabum, né? Não conseguiu dar a vitória para eles contra a Kabum. A Kabum tá jogando bem, tá agora certinho. Aquela dúvida que a gente tinha no início de, puxa, é um Dream Team não tá se encaixando. Agora você vê aqui direto, poxa, a gente fica na dúvida de qual dos jogadores da Kabum vai ser o MVP da rota, né? Tipo, o melhor, o craque da semana no mid, quem vai ser? A gente fica sempre na dúvida se vai colocar ou não uma pessoa da Kabum, porque eles estão jogando muito bem, né? E inclusive também a PEN, né? A PEN também, as mesmas ressalvas. E para encerrar esse assunto, só quero falar para você uma coisa, Bomba. Agora, a gente já vem falando várias edições desse programa que o Titã é uma das melhores contratações aí dessa janela, da história do CBLOL. Mas agora, você acha que o cara despertou de vez? Que é ele que vai chegar e já carregar durante esse final, até o final da etapa regular, a PEN, que ele estava meio apagado. Agora ele, nesse final de semana, resolveu mostrar quem é o melhor ADC do Brasil. O que você acha? Eu acho que o Titã ele é um player muito constante, né? Entre os ADCs aqui do Brasil, ele definitivamente é o melhor. Isso falando entre os ADCs brasileiros, né? Os coreanos talvez ele termine ficando pau a pau com o Root. E eu acho que ele é melhor que o Ismael, né? Eu acho que ele é um player muito constante, mas eu acho que agora na PEN ele tá mais confortável. Eu acho que ele pôde escolher o suporte dele. Não foi a escolha principal dele, né? Que eu acho que era o que ele queria, mas daí terminou tendo que ser o Curi. Mas ainda assim, um suporte coreano, que era o que ele queria, um time que joga mais para ele, né? A gente vai ver aí o Carioca, tá todo mundo chamando Carioca atualmente de Mono Champion, né? E o Mono Champion não é um Lee Sin, não é um Shinzal, não é um Nocturne, um Champion que ele vai jogar mais para si, ele tá monopolizando um boneco que joga pro time, que joga para pegar level 6 e dar
e dá gank com a ult, que dá recurso pro time. Então eu acho que o Titã tá encontrando situações mais favoráveis do que ele encontrava na Red, onde ele já tinha um desempenho fenomenal, né? Porque o Aegis ele sempre foi dito um jogador muito egoísta, um jogador que fazia muito o jogo dele e não o jogo do time. Então agora talvez eu acho que ele está se sentindo um pouco mais confortável e um pouco mais livre para jogar do jeito que ele quer. Um exemplo foi aquela jogada que teve algumas semanas atrás, que foi um absurdo, assim, que ele deixou para frente de Lucian e usou um cronômetro. Isso desengatou uma fight que a PEN terminou ganhando, porque tinha total confiança de que o time dele ia ajudar ele, né? Ia dar ali o apoio para que ele não tivesse morrido e trollado totalmente o jogo. Então, eu acho que ele tá tendo esse desempenho melhor, eu acho que ele despertou, né, como você falou, por causa disso, por causa das condições de jogo que ele tá tendo. Mas eu acho que desde a Red ele é um player fenomenal e eu acho que desde o começo do split ele tá jogando muito bem. Pode ser que tenha dado algumas plays meio feias, aquele que viralizou, que era ele dando um flash de Caitlyn que não pegou em ninguém e terminou com ele morto, mas ainda assim um player constante, um player bom, só com alguns momentinhos ruins que acontecem com todo jogador. Boa, exatamente. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro Argo, né? Mas o Argo não está aqui hoje, né? Como a gente já falou no início do programa, né? Mas uma pergunta, não sei se você vai conseguir responder, é mais focada na jungle, né? Que é essa curiosidade de que todo mundo sabe que o Carioca joga bem de Maokai. Carioca joga bem de Maokai, mas por que deixa o Carioca passar com o Maokai? Entendeu? Tem algumas outras prioridades de bans? Tem algum outro motivo para sempre o Maokai estar passando? De fato, Jungle é a lane que eu menos tenho familiaridade, não é uma lane que eu jogo muito, mas eu acredito que os times eles tenham uma visão do Maokai como um pick que é fácil de counterar, ou que não é a maior preocupação, né? Eu acho que as pessoas ahn, menosprezam muito Champions Tanks que não tem ali um dano muito forte, tanto que quando não é Maokai, é Hell, né? O outro jungle tank que a gente vê bastante no CBLOL. E são dois champions que passam muito, né, que não são muito banidos. E eu acho que é porque as pessoas creem que como não é um boneco que dá dano, não é um boneco que vai ficar dando invade, é algo que não atrapalha muito o jogo do jungle, do meu próprio jungle, né? Para eu não banir Maokai ou Hell, porque eu acredito que esses bonecos não vão atrapalhar muito o meu jogo como jungle e que daí no passar do jogo, né, enquanto escalar, enquanto for ter teamfight, a gente dá um jeito. Mas para mim é a única lógica que eu consigo encontrar, porque são bonecos que são muito fortes. A Hell tem um engage absurdo e ela quase todo jogo você via uma Hell Jungle, a galera não bania, e o Maokai também, que tá passando todas as vezes pro Carioca. Ele não é um boneco mecanicamente complicado, a ult dele tem um range absurdo, pega a lane toda, o W dele é point click, o Q dele tem um range grande também, não tem nada de extremamente difícil nesse boneco, para você ter que desempenhar bem. Então, para você não deixar passar um boneco forte e fácil, ou para você deixar passar um boneco forte e fácil, é porque você acredita que você vai conseguir counterar ele. O problema é que muitas vezes ele não é devidamente counterado, ou ele não é ou ele dá muito, ou ele tem muito impacto no early game, ali na lane phase, e mesmo que ele fique fraco, ele cumpriu o objetivo dele de deixar o time dele forte, porque ele não precisa estar forte, ele só precisa lutar bem no meio de uma teamfight e acabou o papel do Maokai. Então eu creio que seja por isso que as pessoas não banem, porque elas acham que vão conseguir fazer alguma coisa e terminam não fazendo. Boa, exatamente. Eu vou mudar agora aqui. Tá passando na tela, parou de passar. Na tela estava passando, né, a Kabum contra a Loud. E a Loud é o nosso próximo assunto da noite, né? A gente tem agora na tela, né, que é o seguinte, a Loud perdeu 2 jogos nesse final de semana, perdeu a liderança, né? Então, desculpa, mas agora é a hora que você tem que jogar na cara. Fala, cadê o L? Faz o L imediatamente, Passa o né? L. Mas brincadeiras à parte, a Loud ela foi muito decepcionante esse final de semana, né?
os jogadores que geralmente é aqueles jogadores que carregam, não carregaram. E também, além de não carregar, meio que, vamos dizer assim, que trollou. Entendeu? Teve jogadores que realmente ficou desaparecidos e alguns outros que acabou tendo uma péssima atuação, que é o caso do Robô, que é o caso do Croc, né? A gente até pode colocar um pouco o Redbert, né? Mas não tanto quanto o Robô e o Croc. E aí eu quero saber de você, você consegue entender o que está acontecendo com a Loud? Você consegue entender o porquê do líder do campeonato, aquele que é tido também como favorito, ter derrotas pífias, derrotas que você vê, cara, isso daí é um time de academy, né? Mas não desmerecendo, mas aquilo de tipo essas chamadas, por exemplo, como essa daí em cima da Hell, né? Essa anterior também, que a Hell foi para cima e deu praticamente uma kill para a Jinx. Né? Eu quero saber de você, Buba Pet, o que mais te decepcionou nessa Loud e também se você entende o que está acontecendo com eles. É, eu acho que nesse jogo aí em específico que tá passando na tela, o problema da Loud foi o Nocturne mesmo, porque esse boneco é ruim. Não solo kill, se competitivo sim, pô. Ninguém vai andar tão separado, ninguém vai andar tão mal posicionado para que o Nocturne seja realmente efetivo. Mas ele tem um bom early game, porque ele invade legal, porque ele tem bastante dano, bastante attack speed e tal, então ele consegue fazer coisa, mas late game eu não acho ele legal, tanto que não vejo muita gente jogando de Nocturne, e normalmente quando eu vejo é derrota, tipo a Aegis. Mas falando numa maneira mais, numa visão maior, né, falando objetivamente, as derrotas da Loud não foram surpreendentes, né? A Loud tem 4 derrotas até agora, pouco, e 3 dessas derrotas foram para times que estão no topo, né? A PEN, a Kabum e a Cade. A única derrota dela que pode se dizer que foi um pouco mais impressionante foi realmente a derrota para a Loss, porque não eram dos times que a gente imaginava que iria bater de frente contra os maiorais. Mas fora isso, são derrotas pontuais, são derrotas que acontecem. A PEN ganha da Loud agora, mas pode ser que perca para ela no próximo confronto que tiver, ou nos playoffs. Da mesma forma que a Cade ganhou da Kabum, pode perder para. Pode ser que ela perca na próxima. Os confrontos ali na parte de cima eu vejo que são bem assim. São times que são muito iguais, que têm ambos são. Todos eles são muito fortes. Então todos eles têm uma grande probabilidade de vitória. Então, em algum momento um ganha, o outro perde. Na próxima rodada pode ser que o outro perca e o que perdeu ganhe, o que ganhou perca, porque ali são embates muito acirrados. Mas, se a Loud perdeu, é porque por algum motivo naquela partida ela jogou um pouco pior. O que foi que ela fez de pior? Eu acho que o robô, tendo um desempenho horrível até agora. Eu não acho que ele precise ser o MVP, ele não precisa ser o Super Kleber ou o Makes que estão fazendo uma diferença absurda e carregando o time deles, mas ele também não tem como ser esse cara que é um papelão, assim, que não faz nada no jogo inteiro. Ele podia, por exemplo, se ele não desempenha bem como um boneco do Elícia, se ele não desempenha bem fazendo ali o papel de dano, que ele pega um boneco mais tanque, que ele pega um boneco safe que possa ajudar na teamfight com a ult ou alguma coisa assim, mas ele não tá fazendo nada. O robô ele tá tendo o pior desempenho da Loud. O Redbert não é o problema. O Root não é o problema, o Tinoz não é o problema. O problema é, em maior parte, o robô. Agora, o resto do time da Loud, às vezes. Ó, pronto, essa play aí que passou há pouco tempo na tela, que o Gigo elimina o robô, foi ridícula. Ele não precisava ter dado esse over. Ele, obviamente, méritos do Gigo, é o melhor top laner do cenário, junto com o Weiser. Mas, pelo amor de Deus, não precisava disso. Então eu acho que o problema da Loud atualmente está sendo um top laner que não consegue impactar e talvez um ADC tímido, sinceramente eu não consigo criticar o Root, mas eu também não estou nesses últimos partidos eu não consegui elogiar. Eu acho que o Smoother ele ficou um pouco apagado. O Croc também não teve um desempenho
diferencial, nem de Lee Sin, nem de Nocturne, mas continuo dizendo que essas derrotas foram derrotas muito pontuais e que provavelmente no próximo final de semana, em que os confrontos da Loud vão ser eita, PEN e Liberty. Contra a Liberty eu acho que ganha, contra a PEN só Deus sabe. Eu vou ser sincero, tá? Eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou ser sincero, não é uma derrota que eu espero da Loud. Não é uma derrota que tipo vai fazer assim, ó, poxa, não, o Loud perdeu porque deu uma coisa errada e o outro time ganhou. Foi uma sequência de erros. Sim, Erros isso acontece. grandes. Erros que, tipo, que nem eu falo, mano, nível de tipo, se você tivesse numa partida de bronze, é um erro comum, né? É, ó, por exemplo, deixa eu ver se é essa jogada aí que vai aparecer na tela. Não, não é essa. Não é essa jogada, mas tem uma jogada que, tipo, o robô tá ciente que os cara estão no Rio e aparece no Rio de Twitch Fate só com uma cartinha dourada. Entendeu? É, tipo, eles dando all-in pra ir em cima dos caras, sabendo que tem jungle perto, que tem ajuda do time perto, né? Eles sendo baitados, né? Aquele lance, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar na tela, né? Que é o lance do. Deixa eu ver. Enquanto tu tá tentando colocar aí, eu quero só dar um comentário rápido sobre o Uhum. lance que passou agora, né, considerando nosso pequeno delay, dessa luta no Rio, que foi ridícula. Foi uma contestação de Baron que não existia, por causa que o Croc nem não estava nessa play. O Croc ele chegou por último. Se você for ver esse replay, o Croc vai chegar quando já tem dois, porque ele estava morto, certo? Ele vai chegar quando só tem duas pessoas vivas do time. O Redbert também não estava lá a tempo. O Redbert chega aí, ó, depois que o Tinoz morre. Não tinha para que fazer essa fight. Eu entendo que eles não forçaram, mas eles se posicionaram muito mal. Eles ficaram muito expostos no Rio. E daí o time da Cade só virou. Eles têm a Oriana que ganha move speed no W. Eles têm o Tankente que chega no engage muito rápido. Eles têm o Maokai que tem aquela ult, né? Que além de rápida é muito grande o range. Então foi uma fight que não precisava, eles não iriam roubar isso, eles não tinham capacidade de matar ninguém no time adversário, porque eles estão fracos, e eles terminaram não dando só o Baron, mas também dando 3 ou 4 kills pro time da Kate, né? Então teve também muito problema de posicionamento, de comunicação da Loud, não foi só realmente o desempenho de cada um. Exatamente, também concordo. Uma coisa que, tipo, que você citou, né, é que essas tomadas de ações que eles estão tendo, as tomadas de ações, eu acho que eu falo o termo certo, não sei, desculpa, mas a movimentação que eles fazem, as contestações que eles fazem, porque, tipo, é algo que você não se espera da Loud, porque a Loud já mostrou muito jogo bonito. A Loud já mostrou, por exemplo, os caras estão brigando. Não, era outra, deixa eu colocar que eu tô que eu ainda tô querendo mostrar especialmente essa luta que eu te disse Tá se coçando pra falar do dela. Mid. Exato, tô me coçando pra falar dessa luta. Foi uma luta que, tipo, não vai ser mostrado, né? Mas é uma luta que aconteceu que a Loud tá puxando mid. Tá quatro pessoas puxando mid. Vê o Maokai de lado, só coloca a ult dele e já acaba com tudo, acaba com todos. Né? Uma outra observação que é essa questão que eles ficaram focando muito os céus. Tipo, eu não sei qual motivo, se tem alguma rixa, se eles jogaram, sei lá, com que nem Copo Mole, que nem no futebol fala, né? Quando querem derrubar o técnico ou algo assim do tipo. Mas eu me recuso a aceitar que a Loud simplesmente perdeu por estar mal, né? Eu creio que a Loud. Aí, ó, o robô descendo já sabendo que o Kong deveria estar lá. E ele desceu da mesma maneira. Né? Tipo,
sei lá, velho, pra mim essa Loud tá estranha. Eu recuso acreditar que é só jogaram mal ou que só fizeram coisas erradas e o time adversário ganhou por merecimento, né? É, avisando aqui que o nosso amigo Gabriel está no chat, né? Gabriel aí que não pôde comparecer, o nosso amigo Biel, por questão de saúde, né? Melhoras aí, Gabriel. Fique aí deitado, repousando, assiste e não se estresse com essa loud. Você tem que recuperar. Você tem que se recuperar. Um assunto agora que eu quero falar para você, Bomba, que é o que alguns outros canais estavam fazendo essa pergunta. Essa questão da Kabum ganhar em cima da Loud foi mais a questão dos céus, ter os céus como suporte da Kabum, ou ter a falta dos céus como suporte da Loud? Se é que você entendeu essa lógica, né? Que alguns canais chegaram a especular, né? Que é não somente a ausência dos céus no time da Loud, mas também você tem os céus no lado do time adversário, né? E que possivelmente foi uma das principais motivos da vitória da Camon. Eu quero saber de você, qual que dói mais desses dois lados? Eu acho que o Céus ele é uma peça muito principal desse time da Cabo. Talvez até mais do que algum desses importes. No caso, é o Marangue, qual é o top laner da Kabum? É o Lonely, né? Com Lonely. certeza é melhor, com certeza o Céus é mais importante do que o Lonely. Mas eu não acho que o problema dessa derrota tenha sido exclusivamente isso, do bot. Eu entendo que ter o Céus no time faz um diferencial muito grande, a maneira como ele rotaciona, a maneira como ele lê a lane phase, como ele engaja é muito boa, ele é um jogador diferenciado e é merecido todo esse espetáculo que se faz em cima dele, né? Mas na minha visão o problema da Loud atualmente não é o bot, tanto que quando eu fui falar sobre cada um individualmente, eu comentei, poxa, eu não consigo falar mal do Root, eu não consigo, eu não tenho capacidade de fazer isso, porque o Root ele é muito bom, ele joga muito bem. Mas eu também não consegui tecer nenhum elogio, porque ele ficou apagado, ele tava ali meio. Nhé. Mas eu não. Só que ainda assim, eu não acho que ele tenha sido um problema, né? Talvez ele tenha sido uma das poucas coisas que ficou bem nesse time de All-Out, mas como era só ele, não tinha muito o que fazer. Eu acho que a questão da Loud realmente foi só top diff e talvez o Jungle, que também não desempenhou muito bem nesse final de semana. Mas ter o Cells no próprio time, no ter o Cells no seu time, realmente é algo muito vantajoso. Ele consegue impactar na lane dele, né, que é o bot, tanto quanto nas outras lanes, de uma maneira muito eficaz, muito boa. Ele sabe muito bem rotacionar, ele sabe muito bem fazer o jogo rodar. Mas eu não creio que o Cells tenha sido a parada dessa vitória da Capcom contra a Loud. Exatamente. E aí, esse momento que eu queria dizer pra você. Essa aí também é uma questão do que eles andaram no Rio sem ter visão, mas a próxima, que vai aparecer na tela. Eu me recuso a acreditar porque eu já fiz muito, tipo, já sofri muito com jogadas dessa mesma maneira, que é simplesmente tá lá o pessoal na torre e, tipo, sei lá, mano, recusa acreditar que a Loud cai nesse tipo de jogada. Eu não consigo explicar a jogada, mas eu me recuso a acreditar que, tipo, porque eu vejo isso comum em low elo, né? Tomada de decisões de low elo, ou então até mesmo minha NTZ levando uma dessas, mas não a Loud, né? E só para encerrar, Redbert, refém dessa Loud, ou você acha que não, que o Redbird também merece ser um pouco julgado aí, que não teve boas performances? A Loud vem de 3 derrotas seguidas, né, se eu não me engano. E eu não quero
eu não quero dizer que o Redbert é o culpado, mas ele com certeza não foi a solução. Ele não teve um bom desempenho nessas últimas 3 derrotas. Eu acho que ele começou muito bem, e isso deixou ele um pouco mais confiante, deixou todo o time da Loud mais confiante, mas nesses últimos jogos ele não conseguiu ser eficaz, ele não conseguiu ajudar a bot lane, o bot dele a ganhar, né? Ele não conseguiu ajudar muito o bot. E eu acho que isso acontece, eu acho que tem dias que ele fica um pouco mais abaixo mesmo. Espero que não seja algo constante. Eu gosto muito do Redbert, espero que ele consiga se, se ajeitar. Né? Não, não quero que ele fique muito bom, porque eu também não quero a Loud ganhar de novo, mas que ele fique ajeitadinho, né? Eu acho que pode sim colocar um pouco da culpa desses últimos jogos nele e no resto do time. Boa, boa. E vamos para o nosso próximo assunto, que o próximo assunto é os guerreiros deram show nesse final de semana. Deram show para quem não tá sabendo, né? O Mid Tukuli, ele infelizmente não pôde comparecer, né, por motivos de saúde, né? Não pôde estar jogando, foi substituído pelo Leleco, né, que é o mid do Academy. Inclusive, né, eu quero saber como que tá o Tuku no Academy, porque para quem não tá sabendo o que aconteceu, quando você tem essa troca de jogador do Academy pro principal, o jogador do principal não pode logo na mesma semana voltar para o Academy. Então, devido a essa indisposição de saúde que o Tuku teve, ele tem que estar jogando umas partidas no Academy para esse próximo final de semana ele voltar para o CBLOL. E mesmo sem ele, que até então é o craque do time, que até então é aquele que tipo é o que a gente mais está colocando como fenômeno do time, que a gente tá aí colocando como uma das principais causas de vitória da Cade, simplesmente não fez diferença. Mesmo sem ele, a Cade fez 2-0. Partida grandiosa do Leleco, que ganhou até o melhor mid do final de semana, né? Então, eu quero saber de você, Boa Pet. Essa Cade você falou que queria ver na final, né? Mas você acha que ela realmente merece estar na final aí do CBLOL? Você acha que ela ainda tem como voar mais alto do que está voando? Eu acho que ela merece. Essas vitórias no final de semana sem o Tuculi foram muito legais, foram muito importantes para mostrar como a Cade vem bem competitiva, né? Quando se tem um time com importes, quando se tem um time como é esse da Cade atual, em que você tem dois importes que não são coreanos, são importes europeus, quando você tem um coach coreano vindo, quando você tem toda uma mudança de preparação, você começa a enxergar com os olhos errados o time, né? Eu creio que muita gente, quando viu a Cade, pensou, ok, eu quero saber o que esse Tukuli é capaz, eu quero ver o que o Smile vai fazer contra os outros ADCs. E eles terminam focando só nisso, ou focando no Coach Shield, porque ele é muito, ele tem uma interação muito grande dentro do Twitter, das redes sociais, né? A galera termina ficando amigazinha, começa a ter ali um sentimento de simpatia por ele, começa a ficar pensando o que será que o coach se vai trazer hoje, qual vai ser a matchup que ele vai trazer, e eles esquecem de olhar um pouco para o resto dos jogadores, para os brasileiros que estão no time, né? E isso fica um pouco ainda maior na situação da Cade, porque a gente tem o Tukuli, que ele chegou muito bem, ele chegou assim, fazendo um estrago contra os outros mid laners de Azir, e então todos o centro das atenções ficou nele e depois voltou-se para o Smiler, que era o outro, pro Smiley, que era o outro importe, porque pensamos, ok, já que está sem o Tuculho, o que será que o Smiley vai fazer hoje? Mas esqueceram que tem o Rigo, que é um top laner muito bom. É um top laner que tem desempenhado muito bem, tem jogado super direitinho e tal, tanto que para mim, na minha opinião, foi o melhor top laner do split. E por causa disso, termina que o desfalque ele se torna um pouco menor quando você tem todas as rotas
com um desempenho positivo, fica mais fácil de você desfalcar alguma das lanes, né? Você perdeu o Tukuli 2 jogos, é trágico, é assim uma perda que afeta, mas é uma perda que pode ser bem administrada, caso você faça que nem a Cade fez, de manter ali uma top laner muito estável. O Giga ele conseguiu uma vantagem muito cedo no jogo para Loud, e o Smile também jogou muito bem. A galera não estava olhando muito pro Smile porque a nossa região tem muitos ADCs competentes, mas o Smile ele é um jogador super consistente. Ele é um jogador, não quero nem chamar de mediano. Eu acho que ele é um pouco acima da média. Não acho que ele seja o uau extraordinário, mas eu acho que ele é um pouco acima da média e ele nunca faz um jogo ruim. Ele pode não fazer um jogo extraordinário, mas ele não faz um jogo ruim. Então isso por si só já ajuda muito. E o substituto do Leleco viveu as expectativas. Ele, o substituto do Sucuri, que foi o Leleco, ele viveu as expectativas. Já Soube colocou o usar muito Tukuli bem. como reserva, é isso? Já Foi colocou. depois de 2 partidas de Oriana sem morrer uma vez, pra mim é Leleco o principal Tuculi Academy. É, brincadeira. É, eu acho que o Leleco ele jogou muito bem. Ele pegou um boneco como a Oriana que não precisa se posicionar muito à frente, não precisa dar muitas caras. Ele tem a bola que tem um range, a esfera que tem um range alto, então ele pode usar ela para pegar a visão, ele pode usar ela para ajudar o time colocando a esfera no engage e lutando de longe. Então ele soube administrar muito bem esse range para que ele não ficasse exposto. Terminou o final de semana sem morte. Querendo ou não, independente do mérito do desame, do Pro Delta de terem ajudado e impedido, né, o Leleco de morrer, ainda assim vai muito da conta dele não ter morrido nenhuma vez. Então é algo a se parabenizar, principalmente jogando contra o Tinoz, que era, até ano passado, o melhor mid cenário, né? Pode ser que as coisas mudem um pouco agora, mas o Tinoz era o melhor mid cenário. Então o Leleco conseguir ficar positivo, forte e sem nenhuma morte, isso é muita coisa. Eu acho que a Cade vem competitiva. Se com esse desfalque eles conseguiram tirar um jogo da Loud, que é uma das favoritas, e da Luz, que é um dos times que vem dando bastante trabalho, né? Tanto que a gente comentou agora há pouco que a Luz quase dentro da capa. Então, o que se espera da Cade com o Tukuli? Para mim, é semifinal, pelo menos. Boa, boa, boa. Uma coisa, uma observação que eu gosto de citar, porque vocês já citaram aqui antes, né, no Se Liga do Nexus, é sobre esse Smile. Muitos se imaginaram, poxa, o cara vai vir, o cara da Suécia vai vir aqui, né? Então ele vai ter que carregar. E o cara, ele simplesmente, tipo, ele não é a estrela, não é o All-Star do time, né? A gente aqui é acostumado a ter um Titã, um BRTT, um Brence, né? Que são jogadores AD Carries bons, que carregam partidas e que tem aí toda a sua personalidade, que tipo é o showman do time, dizendo assim. O Ismael, você não vê isso dele e você vê eficiência, né? Você vai ver que nesse jogo é esse jogo que tá aparecendo, não. Mas o jogo que ele joga de Jinx, ele simplesmente tá sendo um efetivo, né? Você vê ele pegando reset, você vê ele fazendo boas trocas, né? Mas você não vê ele sendo o cara que, tipo, tá sendo o cara que carrega o time. Ele dá dano, ele pega algumas kills, né? Tá sempre bem posicionado, não morre, mas ele não é o cara que carrega. Então, tipo, eu acho que é um dos tipos de ADC que a gente viu um pouco, no caso, o Micão, né? Que o Micão tinha, assim, essa característica e alguns outros que a gente simplesmente esquece hoje por causa de falta de marketing, né? Tipo, falta de ser aquele cara que a gente vai lembrar muito, né, do cenário. Mas eu acho que esse Smile tem tudo para performar melhor e melhor ainda no CBLOL, mas eu não sei se ele vai ser uma das lendas do CBLOL.
né? Mas eu gosto muito dele, do modo que ele joga. E o Leleco, além do Leleco ser cumprir bem a função, não fidar, né? Que era o essencial, não fida, né? Aí no CBLOL o cara jogou bem, né? Isso que tem que ser também notificado é que o cara não só cumpriu bem, tapou bem o buraco, como ele foi lá e foi efetivo. Ele foi lá e mostrou que ele também merece ter uma vaga no CBLOL. É, sobre a Cade, você tem mais alguma afirmação, mais alguma informação que queira estar aí colocando? Eu queria só. Eu quero fazer um ponto sobre a Cade, não como elenco, mas como seleção, mas depois do que eu vou falar agora. Porque você citou uma coisa do Ismael que eu achei muito interessante, muito importante. De Sim. que, como o ADC, ele. Até pelo nome, né? De ADC, que. Me fugiu agora o significado, mas eu acho que é atirador de dano contínuo ou alguma coisa assim. A gente entende muito que o ADC ele tem que ser o top dano, que ele tem que ser o cara que carrega, é ataque damage carry, né? Ou seja, o carregador de dano. A gente crê que ele tem que ser o principal dano do time, mas eu acho que não precisa necessariamente ser assim. Eu não acho que o ADC precisa sempre ter essa postura de titã, de ser o maior do time, não de maneira ofensiva. O titã ele faz isso muito bem, eu acho que é necessário, mas acho que tem vezes que você pode sim ser só um ADC mais de suporte ali, um ADC para dar o dano que precisa, não dar mais dano do que isso. E eu acho que o Smile ele cumpre essa função, e tu citou até o Micão, de que é realmente, o Micão ele sempre foi um ADC mais passivo. Se você for pegar os bonecos deles, eu acho que ele jogou mais GZ do que ninguém. E EZ não é bem um boneco que você espera, que você pensa quando você pensa em carry, um cara que vai carregar sozinho, porque o EZ ele escala, ele demora muito para ter o spike dele, para ele começar a ser realmente aquela máquina de Q, e ainda assim ele é muito frágil. Então, existem ADCs que jogam mais por essa passividade, que jogam mais para ganhar a lane, para dar o dano que importa na teamfight, mas que não precisam ser o cara que faz penta, ser o cara que deu top damage da partida, ser o MVP. Isso é bom, isso é uma metodologia, entende? Tem gente que não gosta de jogar assim, mas tem gente que gosta e tá tudo bem. Eu acho que dizer que o Smile foi uma contratação errada por causa que ele não tá sendo diferencial, eu acho que é mentira, eu acho que é uma falácia, eu acho que é uma mentira, porque mas ele foi uma contratação, ok, mas ele não foi um coreano, ele foi tipo um sérvio. Me diga um sérvio de verdade que você sabe, que você lembra assim de nome que performou uau, assim, um ADC sérvio ou qualquer Petkovic. jogador Ah, não, a The Carry não. A The AD Carry Carry não, no LoL não. Já teve Petkovic servers é aqui, híbrido. mas De não fato, performou bem. Petkovic é híbrido. Mas o Petkovic eu não acho que ele era da Sérvia. Eu não acho que ele era sérvio, eu acho que ele era eslavo, não? Era servo. Era Era servo. sérvio? Uhum. Mas, pois é. Teve dois servos também que jogou naquele time. Como que é aquele time? T1. A T1, o Golden Boys. Do. O T1 Pô, eu não vou. do. Como que é o nome? É T1 mesmo o time, né? É Aquele T1, o time é T1, sim. que o Bass jogou, que o próprio Redbert jogou, Absolute. Eu Teve não consigo me também. lembrar desses jogadores, mas o time é T1 mesmo. Agora, enfim, Mas você não pera, precisa ser. mas ele é sueco, não é sérvio, o Smile. É sueco? É sueco. Ah, perdão, É foi um gafe. Eu jurava que sueco? eu tinha escutado tu falando sérvio. Ah, tá aqui, ó. Os dois sérvios que jogaram foi o Panji e o Ryuzaki. Pô, ninguém Ryuzaki. lembra desses caras, assim, Ninguém tipo. lembra. Tá, mas também E não faz foi. questão. O cara não fez história, ninguém não precisa lembrar, não. E foi três sérvios. Teve o Clown também. Esse mesmo. E o Nicolas Senpai. Cara, teve muito sérvio. Enfim. Nem sempre você precisa ser o carry, nem sempre você precisa ser o cara que tá ali.
para dar dano, principalmente quando você joga numa região como o Brasil, que tem muito ADC bom. Então, como a Cade optou no mercado por não focar por ADC, né, eles poderiam ter procurado alguns ADCs como talvez um Ayu preferisse jogar na Cade do que na Fúria, ou o Ninja Kiwi talvez preferisse jogar num projeto mais estabilizado como a Cade do que no projeto da INTZ, que era uma grande dúvida, tanto para os torcedores quanto para o resto do cenário. Então, eles poderiam ter ido atrás de um ADC que é inegavelmente bom, mas eles escolheram um ADC que pudesse aguentar a pressão dos ADCs brasileiros e não estragar o jogo. E tá tudo bem. Eles focaram em fazer um time mais forte pelos outros lados. A gente tem um melhor, na minha visão, o melhor mid laner, que é o Tukuli, e tem o Gigo, que é o melhor top laner. Então, escolha da Cage, tá tudo bem. Você não precisa sempre escolher um cara que vai dar 1000 de dano. Eles decidiram gastar um importe com alguém que segura a rota. E o último ponto, antes de passar para o próximo tópico, que eu queria comentar só, é de que a Cade tem feito um planejamento muito legal. Tu fez uma pergunta agora que me falhou na memória, que foi, assim, que tu perguntou se eu queria adicionar alguma coisa sobre essa Cade. De que é muito importante para um time, tanto que você falou agora que que muitos jogadores morreram por causa de marketing, assim, que foram esquecidos por causa de marketing, quando você estava falando de ADCs passivos, né? E a Cade está fazendo um projeto muito legal. Eu acho que todo time agora está tentando focar um pouco mais no marketing, porque depois de 13 anos de cenário eles perceberam a importância. Mas é muito bom você ser um time que grava conteúdo, que tem conteúdo ativo sobre seus jogadores, sobre a situação. Eles têm aquele Behind the Stars, né, que é um mini documentáriozinhos mostrando a relação do coach e como é que é o dia a dia de cada jogador. A Loud tem isso, a PEN tem isso, os times estão tentando ter cada vez mais isso. E quanto mais informação eles dão, melhor. Assim, quanto mais você estiver dentro do dia a dia dos jogadores, melhor para você entender como é a dinâmica, para você ver por que o meu time está ganhando, por que meu time está perdendo, o que está acontecendo nos bastidores, para você sentir ali as tensões, as ligações entre jogadores, é muito importante, né? Afinal, você está lidando com seres humanos dos dois lados, tanto a torcida quanto os jogadores são seres humanos. Então, quando a gente só vê um cara indo jogar, voltando para casa e só vai ver ele de novo no próximo dia para jogar de novo, você termina desumanizando um pouco ele, termina colocando ele só como um jogador e não como uma pessoa. Então é legal você ter esse conteúdo que mostra as pessoas, né, não só os jogadores. Então a Cade tá fazendo um trabalho muito bom, acho isso muito legal. E acho que todos os times do cenário deveriam ter um trabalho assim. Exato, e também não somente no Behind the Stars, né, mas também no na próprias redes sociais dela. Direto quando eu tô no Twitter, do nada aparece a imagem do Tukul, né, o pessoal fazendo meme dele, ele se assustando com um poste explodindo, muitas e muitas conteúdos você tem aí do pessoal da Cade, né, que até então você não tinha tanto antes lá atrás. Hoje você tem uma melhor, né? Até mesmo na época que o Grevita chegou, tinha conteúdos bons também. Mas, indo para o próximo assunto, desculpa aí pelas motos passando aqui em Osasco, né? Ah, nem escutei. Lembrando aí ao pessoal, né, que como falei no início dessa live, também falei no próprio Twitter, nós aqui da comissão do Se Liga no Nexus, a gente fez uma votação para decidir quem seria o MVP do primeiro turno do CBLOL 2024, né? E a gente fez uma votação minuciosa, né? Os nossos amigos de mesa aqui votaram e foi eleito o MVP do primeiro turno, Titã. Titã foi eleito o MVP do primeiro turno. Justamente as pessoas que votaram nele não estão presentes hoje para estar aí defendendo o Titã como escolha aí de MVP do primeiro turno, né? Mas a gente vai lembrar que no início ele não teve um bom início, estava apagado, tem aquele lance a jogada da Caitlyn, que ele deu um flash que errou, né? Mas eu gostaria de deixar para você, Bomba Pet, qual foi o diferencial dele, né, para ele ser o MVP do primeiro turno, na sua opinião? Eu acho que o diferencial dele
Um minuto, engasguei aqui. O diferencial dele é que o Titã, ele é um jogador muito com uma presença muito forte, ele é um ADC muito agressivo. E eu acho que isso, somado com um suporte que está alinhado com o pensamento dele, que segue o planejamento, faz com que ele tenha uma presença muito grande, faz com que ele faça uma diferença muito grande na bot lane. E quando um ADC ele pega muita vantagem cedo, ele consegue impactar nas teamfights por dragão, por vacilar, por arauto. Então isso termina escalando de uma maneira muito rápida, né? Se você consegue duas, considerando que o CBLOL é algo poucas kills, né? Se você pega 2, 3 kills cedo no jogo, ali na bot lane, você fica muito forte, você consegue fechar o seu item mais cedo e você consegue impactar mais em todas as fights. Eu acho que isso vem muito do Titã por causa dessa personalidade dele mais agressiva, por causa dessa personalidade dele punitiva, que ele tá sempre na, na bot side, ele tá sempre ali tentando pegar o adversário, ele tá sempre tentando cobrar qualquer erro, ele tá sempre tentando agressivar. Então eu acho que isso torna ele o diferencial. Né? O meu voto não foi pro Titã, o meu voto eu acho que foi pro Gigo. O meu voto, se eu não me engano, foi pro Gigo, porque para mim ele foi o top laner que melhor desempenhou, e eu acho que não só melhor desempenhou no top, como melhor desempenho no geral, ele nas fights, ele em segurar o jogo foi tudo muito bem, mas o Titã merece muito. Então eu acho que ele tá no meu top 3 que eu coloquei de MVP. Não, não está, né? Mas esteve no top 3 até, inclusive, né? O Biel e o Argo votaram idênticos as três opções. Né? Eu não lembro qual foi a terceira deles, mas eu acho que foi Titã, Titã Maurang e Céus. Ou Titã Céus Maurang. Né? Mas a votação final, o resultado final foi: primeiro lugar, Titã; segundo lugar, Maurang; terceiro lugar, o Gigo. Né, Eu acho que foi Gigo Marang e Celso que eu coloquei. foi que vocês votaram muito no Morangue também, que também merecia também estar aí concorrendo. Não foi o Morangue, não foi o MVP do primeiro turno, mas o Morangue esteve presente na nossa seleção da semana, né? Seleção da semana aí também votada pelos nossos companheiros aí do Se Liga do Nexo, né? Sendo no top Gigo, Jungle Morangue, mid o Leleco, AD Carry, Titã e suporte Cells. Lembrando que o Leleco, né, ele também foi eleito o MVP, o melhor mid da semana também pelo CBLOL. Né? Você vê que tipo, o cara do Academy chegou só para substituir o Tuku, que era a referência do time da PEN, e ele simplesmente não só cobriu o buraco, como fez um grande estrago aí nos resultados. Né? Essa também foi a sua seleção ideal, Boba Pet? Essa seleção foi a minha seleção ideal. Na seleção da semana eu troquei só o Micão pelo Titã. O Micão ele ficou em primeiro, o Titã ficou em segundo, mas todos os outros foram a minha primeira escolha, porque para mim o Titã ele jogou muito bem, ou desculpa, o Micão ele jogou muito bem. Ele não estava tendo um desempenho muito legal durante essa etapa toda do primeiro split, né? Se você pegar até alguns cortes antigos meus, se pegar corte antigo meu, tem muita coisa que, que eu comentei que vale até para hoje, mas se pegar alguns cortes antigos meus, eu falei que para mim o que precisa para o time da Liberty ir para os playoffs é o Micão ele se entender, é o Micão ali engatar. E eu acho que nesse jogo em especial contra a NTZ ele engatou bastante, ele foi um smolder muito diferencial. Tem um post do Jovier que eu achei muito legal, em que ele mostra que o Micão teve um stack de smolder, um stack de smolder muito bom, assim, que ficou bem, bem acima do esperado, considerando os outros smolders que a gente teve no CBLOL, que nem o Prince, que nem o Lute, o Micão ele foi o melhor smolder. E no primeiro jogo também, que foi contra a Fluxo, ele jogou legal. Então, para mim, isso que deixaria ele como primeiro, enquanto a Red tomou um 0-2, se eu não me engano. Não, foi um que ela ganhou da Fúria e perdeu para PEN. Mas eu entendo, o Titã está em perigo.
Caraca, eu falei que eu liguei o Titã pra Red, mil perdões. A PEN fez 1-2-0, então o Titã também merece estar aí nesse craques da semana. Até agora todo mundo tá confundindo o Titã aí. Tem gente aí que tá toda hora também falando que ele tá na Red, mas é só costume, né? O jogador ficou tanto Depois de tempo na tantos anos Red. lá, Exatamente. Você colocou o Micão, né, como opção. Eu não lembro quem foi, mas colocaram também o House, né, como opção no lugar do Leleco. O restante, se eu não me engano, foi tudo já esperado, né? O Guigo, o Orangue, o Celso, foi todos resultados parecidos. Mas também temos o melhor desse final de semana, que foi eleito o Titã como o melhor jogador do final de semana. Né? Ele teve o QDA 8.7, né? Ele fez uma ótima partida em cima da NTZ, né? Com lances, né? Que a gente realmente tira o chapéu para o Titã, e também teve uma ótima partida para cima da Red, né? Equipe qual ele defendeu, deu aquela lei do ex para cima da Red e foi eleito o MVP da semana. Mais alguma ponderação sobre o MVP da semana ser o Titã, querido Bumba Pet? eu acho que é justo, né? Ele ganhar o MVP do turno inteiro, nada mais justo do que ele ganhar o MVP da semana, né? E como já teci muitos elogios a ele quando a gente tá falando do MVP do, da etapa, então não vou me estender muito aqui, mas é muito merecido. Eu acho que o desempenho dele realmente é bem fenomenal. Exatamente, então, um grande abraço, você, Titã, o seu troféu está sendo encaminhado pelos Correios, né? Agora, Ah, ah, eu gostaria esse de agora me deu pedir para medo. você Vixe. um pequeno momento, Ai, meu né? pai. Eu acho que, considerando que nós utilizamos esse programa para falar mais resumidamente dos times que ficaram 2-0, né? Dos times ali, tanto dos times ali de cima, na verdade, que foi Loud, Kabum, PEN e Vivo Cage, mas como falamos, PEN, Kabum e Vivo Cage foram times que ficaram 2-0, eu gostaria de adicionar aqui também a gente falar rapidamente sobre o outro time que ficou 2-0, né? Não podemos esquecer que houve mais um que desempenhou nesse final de semana muito bem, que é a minha querida Liberty. Essa daqui vai para o Twitter. Minha Liberty, querida Liberty. Liberty, eu vou te marcar aqui sim, nesse corte. Ninguém defendeu mais vocês do que Bomba Pet. eu Bomba estou Pet. desde o primeiro programa, quando eu vi o projeto de vocês, quando eu vi a comissão técnica, eu estou defendendo esse time, estou falando que tem chance de playoffs. Eu só peço uma coisa: se esse time pega playoffs, me mandem uma camisa, me mandem lá no Twitter, minha conta é aberta, eu mando o CEP para vocês, é tudo que eu desejo, uso a camisa, torço demais nos playoffs, é só o que eu peço, uma camisa da Liberty, é linda, eu adoraria ter ela no meu armário. Do seu armário, você não vai usar a camisa da Liberty? Só em datas especiais, pois é uma camisa muito especial também. Ah, sim. Ah, por camisa da Liberty também eu pinto meu cabelo de azul também. Se mandarem aí, mandem aí pra produção, tá? Pro nossa Meu equipe do cabelo Se Liga do está Leco. azul agora, em prova da minha paixão pela Liberty, certo? Agora ele tá verde, infelizmente, mas isso daqui já foi um dia azul. Só quem já pintou o cabelo de colorido sabe essas incríveis mudanças de descoloração. A minha, na Copa do Mundo eu pintei de verde, 3 dias depois ficou azul claro também. Foi o É, inverso. Mas lembrando também, a gente ia ter também falar sobre todos os times 2-0, né? No caso, também falando sobre a Liberty, né? A gente já falou da PEN, já falou da Kabum, já falou da Vivo, a gente e da Vivo Cage, a gente ia falar também da Liberty, e também a gente ia falar também dos times que levaram 0-2, né? Que no caso a Loud, a NTZ, né? Mas essa última pauta eu decidi tirar de última hora, tá? Por motivos de problemas aí
na hora de fazer o conteúdo, né? E também para não ficar tão longo, mas também vamos deixar essa ponderação que a Liberty foi guerreira. A Liberty muito falava sobre ela ser o último time do campeonato, né? Mas tá aí provando que elas têm realmente um bom trabalho, né? Ninguém acreditou, né, nisso, mas a gente vem empoderando, principalmente o Bomba Pet aqui no programa, que eles têm uma comissão técnica ótima, né? São 3 técnicos de grandes nomes, né? Que já vem aí sendo reconhecido no nosso cenário, né? Já vem também integrando, né? Também time de, na Academy, né? Que performaram bem no Academy, que foram vice colocados no último split do Academy. Então acho que a Liberty também não é uma questão de você menosprezar e colocar ela como último colocado. Né? Eu também falei que ela poderia brigar por playoffs, eu acreditava também na Liberty que ela não ia ficar em último colocado. Valeu, Né? tá querendo camisa, valeu, Não, valeu. não, 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 não. Eu não posso falar minha opinião. Como aqui agora a gente está com a ausência de 2 pessoas que dá esse espaço, estou aí falando, né? Para mim a Liberty, ela também era um time que mais eu confiava mais por causa da questão da comissão técnica deles. Mas também tem ótimos jogadores, como é o caso do Makes, que está performando muito bem, né? E também lembrando também que deixaram passar o caçante do cara, né? E aí também o boneco que é especial dele não pode deixar passar, não pode menosprezar isso deles. Mais alguma ponderação aí da tabela, Bomba Pet? Acho que nenhum, realmente não queria deixar de fora a Liberty que merecia um trabalho, que merecia uma não é ser mencionada pelo trabalho bem feito, TF muito competente, os jogadores estão jogando muito bem, Meio que está sendo um diferencial muito grande, o Cavalo, o Piloto, o Drake Heroes, todos estão sendo muito fenomenais, e o Micão ele está agora se ajeitando para voltar a brigar, então era realmente só essa pontuação que eu queria fazer. É. A Red, dizendo assim, bem por cima, eu também. Eu falava que a Red não ia pegar playoffs. Mas depois eu falei, não, a Red vai pegar playoffs sim. Mas agora, sei lá, ela tá meio estranha, né? Tá. Sei lá, parece que. Aquela ideia de colocar 4 jogadores que tem uma ótima sintonia e depois colocar o FNB, né? Que é os primos com o FNB, parecia que ia ser uma ideia ótima, que eles iam ser super sincronizados, mas parece que não tá acontecendo isso, né, Bomba? Eu acho que a Red ela tá meio confusa, eu não consigo dizer o que tá dando tanto problema, porque no papel eles têm um time bom, fora o FNB que ele às vezes dá uma vacilada. O Aegis, ele não é ruim, o Aegis, né, ele sempre foi, pelo menos até no passado, era a discussão de que ele era top 3, era ele, o Croc e o Carioca, né, o Gravitar, ele é bom, ele começou jogando muito bem, eu acho que o problema dele foi tentar pegar picks fora da zona dele, aquele Ione lá que todo mundo reclamou, e que eu defendo um pouco o fato daquele Ione ter dado errado, não vejo ninguém jogando de Ione, se Ione fosse realmente forte, teria mais dele Desculpa, no CBLOL, né? volta que eu não. Pera, Ione na Jungle? Não, o Greve, Ah, achando que você tá falando do do Aegis. Então, Aegis. desculpa, Eu pode falar. falei do Aegis, mas eu não sei se foi só na minha cabeça, mas eu jurava que eu tinha falado do Greve. Pois é, o Greve Tudo tem bem. desempenhado meio esquisito, começou bem com aquela Nico e tal, mas pegou Champions fora da pool dele, fora do conforto dele, como esse Oni aí que deu errado. Mas é um time que é bom, o Jojo é bom, o Brence ele é bonzinho, o Gravitar eu gosto dele, o Aegis ele também. O Aegis também eu acho que ele tem muito esse problema de pique. Ele pegou Nocturne e eu lembro que a torcida da Red ficou muito chateada com o Nocturne dele. E é aquilo que eu falei quando eu tava falando da Loud. Nocturne eu não acho um boneco muito legal para se jogar no CBLOL. Mas eu acho que é um time que não sai dos playoffs, não. Não consigo ver a Red muito de fora.
Boa, boa. É, vamos aqui colocar a tela final, né, para nossa despedida aí, Bomba. Muito obrigado aí por mais um programa, né? Infelizmente, lembrando aí pro pessoal que está em casa assistindo, a gente não teve a presença do Argo, né? A gente até o momento não tem resposta. Não sei se no meu WhatsApp aqui, pelo menos, não tá avisando, né? Pra mim também nada. Possivelmente deve ter sido essas chuvas que estão tendo no está tendo no Rio de Janeiro, né? Pode ser que a gente ligou também nada, então provavelmente deve ser algum problema aí de luz, né? O nosso amigo Biel, que também não compareceu por causa da Loud, né? Ele não quis passar essa vergonha aqui, mas o meu amigo Bomba Pet está aqui presente e Bomba Pet pode dar aí sua despedida para o pessoal, os avisos e considerações finais aí para o pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo aqui, a todo mundo que participou, que, né, veio prestigiar a gente mais uma vez. Foi um programa meio atípico, foi um programa com umas dificuldades que surgiram em cima da hora, então não deu pra gente resolver de outra maneira, além de deixar o programa só comigo e com o Antônio, mas foi um programa produtivo, a gente ficou aqui 1h20, deu para falar sobre os assuntos que a gente queria, deu para falar de uma maneira legal. Infelizmente foram só duas perspectivas, foram poucas, né, visões, como a gente gosta sempre de trazer, a gente sempre gosta de ter um programa bem cheio para que cada um possa falar o que pensa, para que cada um possa mostrar a sua ideia e aí ter um bate-papo legal, ter uma troca legal. Mas isso foi só um contratempo, as coisas vão se ajeitar. E eu quero deixar uns avisos aqui, me permite, só para realmente Fica à repetir o que o Antônio vontade. falou de... infelizmente a gente teve o Argo que não pôde vir por causa que alguma coisa aconteceu, ele ficou meio incomunicável, tá tendo no Brasil todo, aqui no Nordeste está tendo bastante chuva, eu acredito que no Rio, São Paulo, esse eixo Sudeste esteja ainda pior, então está acontecendo muita chuva que alaga, que cai poste de energia. O Biel, ele estava com febre, muito consequência dessa, eu acho que está com dengue, né? Consequência também das chuvas, Isso. termina atraindo mais mosquitos, termina criando mais pontos de água parada que ajudam na reprodução dos mosquitos da dengue, Aedes aegypti, então tomem muito cuidado com isso. E o nosso outro companheiro, o Caio, ele não pôde vir por causa de um projeto pessoal, eu não pretendo comentar a fundo sobre o que é, porque é algo que eu acho que é dele, então se ele quiser trazer a tona, ele traz, mas que é um Projeto projeto pessoal é que pessoal, ele foi escalado para a Fazenda e já não vai mais contar tá com ele. agora no BBB já, teve um quarto de vidro semana passada, não sei se vocês viram, mas falando sério, assim, é um projeto dele que ele vai se dedicar bastante, que vai tomar bastante tempo dele e que os horários vão bater com o do programa, então é possível de que o Kaito termine não participando mais dos programas aqui como ele fazia antes, mas não significa que ele vai deixar de ser ativo no Secreto Nexus, nós estamos vendo como fazer para ele não parar totalmente, talvez ele faça comentários à parte em cortes do Twitter, né? Eu acho que os cortes do Twitter são uma maneira muito legal de engajar e de manter ele ali, porque o Twitch ele sempre é o que engaja mais rápido, mais fácil, ou no YouTube, com algum programa curto falando sobre o feedback dele do Academy, ele que é uma pessoa que tem contatos lá, que está sempre assistindo bastante. Enfim, o objetivo é permanecer ele aqui no programa, mas vamos ter algumas alterações nesse começo desse mês de março. Mas não se preocupe, vai ser ainda um programa muito legal, vamos trazer bastante cuidado, vai ser uma coisa maravilhosa. Exatamente, querido amigo Bomba Pet. Então, para o pessoal aí que está assistindo, eu vou deixar aquele aviso de, poxa, se inscreva aí no nosso Instagram, não, desculpa, inscreva no nosso Twitter, inscreva no nosso Twitch e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube vai estar disponível a live completa para você assistir, né? Vai ter também os cortes, né, dos melhores momentos para vocês também assistirem depois. E posteriormente aí, a gente tem uma novidade aí que a gente vai ter novos quadros, né? Novos quadros aí para vocês estarem assistindo no nosso canal do YouTube. Então, já deixando claro nossos avisos para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Não esqueça de não deixar água parada
né? Não esqueça também de deixar Karma Free no top. E é claro, não se esqueça sempre de se ligar no Nexus. Até a próxima semana, galera. Tchau, tchau. E fiquem aí em casa com paz e segurança. Até mais.